Nessa quarentena, tem muita gente se aventurando na cozinha. Os pais, então, precisam fazer a comida o tempo todo, porque a criançada parece que sente fome o dia inteiro, né? Normalmente, as receitas são recheadas de alguns alimentos mais gordurosos, suculentos, se é que a gente pode dizer. E isso é um perigo, tá, gente? É uma delícia, é mais fácil, mas é um perigo se for em excesso. Nós vamos conversar sobre isso agora com a Adriana Araújo, nutricionista, está aqui conosco no estúdio e vai orientar sobre essa alimentação errada na quarentena. Adriana, bom dia. Obrigada pela participação ao vivo conosco aqui no estúdio, porque é um assunto que interessa a todos os pais, né? A gente tem que ficar fazendo comida o dia todo e aí, às vezes, é muito mais fácil dar aquela bolacha, dar aquele biscoito. De vez em quando pode, mas todo dia faz mal. Exatamente. Bom dia. O que eu falo é o seguinte, existem as exceções, né? Só que a exceção tem que ser exceção. A gente não está vivendo um momento perfeito, né? A gente Sim. não é perfeito, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque isso pode virar um hábito. E aí a gente deixar isso passar, a gente não sabe quando é que vai voltar à normalidade, né? E aí isso virar um novo hábito, depois lá na frente a gente paga um preço caro. A gente consegue modificar, mas a gente vai ter mais dificuldades. Então, acho que fazer pequenas mudanças agora seria o ideal. A gente sabe que às vezes a alimentação saudável, gente, às vezes dá trabalho. Eu até brinquei no fim de semana, postei nas minhas redes sociais, que assim, você vai à feira, tem que lavar, tem que higienizar, tem que secar, pra guardar. Eu ainda brinquei, falei assim, nossa, às vezes dá vontade de comprar só pacote de bolacha pra comer. É claro que é uma brincadeira, gente, porque a gente sabe desse cuidado que a gente tem que ter. E mais do que nunca, essa alimentação saudável vai deixar a nossa imunidade melhor para esses dias que a gente está enfrentando, porque ninguém quer pegar nenhuma gripezinha num período como esse. A Adriana estava me contando o seguinte, que às vezes você deixar a criança participar desse processo, daquilo que você vai comer em casa, já faz com que a criança tenha mais gosto pela alimentação saudável, né? A gente está vendo aqui algumas imagens, e isso é muito bacana, porque assim, a criança vai querer construir isso aqui e depois comer. Exatamente. Hoje em dia, eu pego muito mais seletividade do que obesidade no consultório. E o que acontece? A gente precisa desse envolvimento da criança, né? Eu acho que o exemplo é maravilhoso, sim, mas ela tem que se sentir parte do processo. E nesse tempo, às vezes, muitas estão sem funcionárias, né? Então eu falo assim, nossa, vai dar bagunça, eu sou aquela que eu levanto bandeira, eu quero criança na cozinha mesmo, mas eu também às vezes dá preguiça, falo, gente, acabei de arrumar a cozinha, mas são pequenas coisas, vamos pegar, ajuda a mamãe a colocar os alimentos dentro da geladeira, ajuda a mamãe a mexer o arroz que já está sendo preparado, aquilo vai dando um empoderamento da criança, e às vezes ela nem come, mas já está aqui, ó, na mão, então já está mais próximo da boca. Está mais próximo, é mais fácil da criança ter acesso àquilo depois, né? Sim, existe uma aceitação, né? A gente fala, a gente tem que parar de pensar no experimentar apenas o ato de engolir, né? O experimentar, a gente tem 5 sentidos, né? Então a gente experimenta com o olfato, a gente experimenta com o tato, e cada vez que ele estiver mais próximo da boca, mais fácil vai ser a aceitação. Então deixar a criança construir aquilo, e aquela questão da autonomia que a gente estava conversando. Na quarentena tá chato porque acaba que sobrecarrega muito a mãe, né? E muitas vezes essa mãe também tá trabalhando. Então, mãe, me pega uma água, mãe, eu tô com fome. Se a gente for dando autonomia para essa criança, dependendo da idade, né? A gente sempre vai ter que estar ali junto. Mas a gente precisa que a gente diminua essa carga sobre a mãe e as coisas começam a ficar mais leves. E a gente encaixar isso. Lá em casa, uma coisa que a gente fez quando a minha menina era um pouco menor, foi comprar um daqueles embalagem de plástico que tem a torneirinha, aí eu colocava a água lá e deixava numa altura que ela alcançava. Então, quando ela queria, ela ia lá e pegava a água. Até porque se deixasse derramar, não era muito que vazava, né? Essas pequenas iniciativas, por exemplo, deixar a fruta na geladeira, numa altura da criança, isso é bacana, porque é um tal de abre geladeira o tempo todo, né? Sim, eles estão... a ociosidade, né? Leva ansiedade e aí vai preencher o vazio, que seria a comida. Então, o ideal é a gente ter ofertas de alimentos que não sejam tão calóricos assim, para a gente não estar criando esse hábito. Deixa para o final de semana, deixa para a eventualidade. E se for comer, gente, um chocolate, um biscoito, que coma com consciência. Então, assim, vamos comer junta? Vamos ver que sabor que tem, vamos ver os sentidos. Ele tem cheiro de quê? Ele faz qual barulho? Comer com consciência, que quando a gente come consciente, a gente come em menor quantidade. Entendi, porque acaba aquele impulso, né? Isso, porque acaba, coloca o biscoito, a criança está na frente da televisão e está comendo, não está nem percebendo, aí foi 1, 2 pacotes e ninguém viu e nem sabe o que gosto que tinha. Nem percebeu que acabou. A gente recebeu algumas participações, Adriana, bem bacana do público, porque muita gente, eu acho que está enfrentando esse momento junto com a gente, né? Uma pergunta que chegou pra gente, ó, a Regina Rosa, minha filha tem 9 anos, pesa 74 quilos e não quer fazer dieta.
devo obrigá-la? Não. 9 anos com 74 quilos, ela provavelmente já está entrando numa obesidade, né, infantil? Já está, né? Obrigar, acho que não seria o ideal, né? Porque isso vai gerar outros distúrbios nessa criança. A gente precisa ver que se essa criança chegou a 74, é o que eu falo assim, criança, para ela chegar a uma obesidade, foi muito tempo de muitos erros alimentares. Então, assim, não foi do dia para a noite. Então, vamos ver essa casa, como é que está sendo essa casa, como é que estão sendo os hábitos dessa casa. A criança não tem acesso a cartão de crédito, não tem acesso a dinheiro. Essa comida está sendo disponibilizada por alguém. Não comprar, assim, a gente não quer nunca culpar pai e mãe, a gente sabe que às vezes tem alguma tendência, né? É uma questão genética e tudo, mas se você leva a bolacha para dentro de casa, o chocolate, e a criança já gosta disso, ela vai comer. Claro. Então, o ideal, é igual você falou, quem vai fazer a compra é o pai e a mãe. Então, não levar isso para casa, né? Sim, e agora tomar muito cuidado, porque como a gente está com essa restrição, criança, ela compensa muito. Então, por isso que eu falo assim, precisa de muito erro durante muito tempo. Porque a criança corre, ela faz atividade o tempo inteiro. Agora a gente está no momento de restrição. Isso. E se a gente disponibiliza esses alimentos ricos em gorduras e açúcar para essa criança que está restrita, para chegar aí é um palito. Então, assim, gente, tem é um perigo, que tomar Regina, muito tem que tomar cuidado. É o que a Adriana acabou de falar. Dá o exemplo. Coloque a fruta na frente dela, coma a fruta na hora do lanche, coma a salada na hora do almoço, né? Não deixar entrar o alimento E não gorduroso. focar, né? Olha, você tá gordinha, você precisa fazer Não dieta. fazer isso. Vamos comer uma fruta? Vamos experimentar uma fruta Entendi. hoje? Vamos colocar uma verdura? Ou então me ajuda aqui a fazer uma salada, a higienizar, eu falo muito com as crianças, dar banho, né, na frutinha. E aproximar essa criança de uma alimentação mais saudável. Sem pressão, né? Deixa eu ver mais participação aqui, que tem alguma... Joilson, esse é meu filho Davi, de 5 anos. Ele gosta muito de fazer os seus lanches. Olha, ele comendo com panqueca de aveia. Olha que gracinha, gente. Isso é bacana, né, Adriana? A gente fazer algumas coisas assim, só o nome panqueca já enche os olhos da criança. Usa a aveia, vai fazer o bolo, coloca uma farinha integral. Entrar com essas pequenas coisas já faz a diferença. Sim, eu acho que não dá para ir do 8 a 80, né? Eu vejo assim, minha criança não come verdura. Ela come bolo de cenoura? Ela não come legume? Ela come bolo de cenoura? Então ela come. Então a gente parar de focar, não, ele não faz isso. Porque é muito chato, né? A gente acha, e até essa comparação, mas o meu primeiro filho, ele come super bem, o segundo não. Que isso vai dar um impulso para a criança querer comer e não. Sim. Isso ela se sente mais diminuída. Então, vamos assim, pegar as pequenas mudanças. O ato de comer, né, ele são vários níveis. Então, a gente tem que ir empoderando. Você que trabalha muito com essa questão de fases, né, da alimentação em fases das crianças, porque às vezes fala assim, no começo comia de tudo, quando era pequenininho comia de tudo, agora parou de comer. É porque deixou a criança escolher? Tem algum momento em que você não vai mais conseguir introduzir aquele alimento na criança ou não tem nada disso? Sempre é tempo de começar e de experimentar? Sim, eu acho que nunca é tarde, né? Eu acho que quanto mais cedo, mais fácil fica. Sim. Porque eu vejo muitas mães falando assim, quando eu era pequena eu fazia isso tudo, deixa para quando for mais velho. Gente, o período da adolescência é um período que é mais difícil, né? Eles se sentem mais independentes, eles estão mais afastados, eles estão mais influenciados socialmente. E aí, essa questão dos 2 anos, geralmente tem uma crise aí, né? A criança, ela já se sente parte do meio, então às vezes ela vai falar não, só para se impor. E não é porque ela não quer. A gente não pode se deixar levar. Não, ela comia brócolis e agora ela não come. Por que ela não come? Vamos escutar essa criança. Insiste, né? Vai tentando colocar no prato sempre, né? Talvez ela não come puro, vamos comer no arroz, vamos fazer uma panqueca com brócolis. Gente, isso é muito bacana e isso é muito importante. A Adriana trouxe pra gente algumas receitas, nós vamos colocar no Instagram da Record TV Goiás, @Record TV Goiás, que são receitas muito legais. A gente vai colocar até algumas imagens, né? Pra vocês poderem se sentir estimulados aí pra fazer essa alimentação mais saudável pros filhos. Adriana, obrigada pela participação ao vivo conosco. Eu acho que é muito bacana a gente sempre falar disso e conscientizar os pais, porque às vezes a gente vai deixando, vai dando preguiça. Eu confesso que eu mesma já estava mais preguiçosa e agora vou chegar em casa hoje e vou fazer um lanchinho bonitinho, saudável para ela. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço.